Olá, amigas, bom dia, tudo bem? Amigos, né? Todos assim que tiverem aí que tiver me seguindo nesse canal, os que ainda não estão seguindo, que venha curtir, venha seguir, venha se inscrever, né? E que fica assim por dentro, né? Da nossa, que nem diz, amizade online, né? Porque a gente conhece, que nem diz, são mais de 4.000 seguidores, mas a gente assim, tipo, são tudo distante, né? Então, vamos assim, então eu quero conversar com vocês, passar um pouquinho para vocês, né? Que através desse vídeo, né, conversar sobre assim, ó, quem que deixou o CLT, a carteira assinada ali de um trabalho assim que vocês gostavam, e vocês assim também já estava cansado também, porque às vezes gosta, mas está cansado, não dá tempo de fazer o serviço, cuidar da casa, cuidar de filhos, principalmente quem tem filhos, né? Cuidar de filhos. Quem assim, me conta aí como que foi o início da caminhada de deixar a CLT para trabalhar em casa. E no que você trabalha? O que você faz? Tipo assim, ó, eu faz 26 anos que eu tô casada, tá? Quando eu era ali, minha jovem ali, né, meus 20 anos, meus 19, meus 20, meus 21, eu trabalhava de carteira assinada até eu casar. Eu casei, logo não demorou muito, eu tive meu filho. Hoje ele tá com 25 anos, né? Então, depois de um ano e pouco ali, eu tive ele. E eu nunca fui de trabalhar fora, de CLT depois. Pode dizer que eu não trabalhei, eu trabalhei 3 meses de CLT, entendeu? E assim eu não consegui casa e filhos, tudo junto ali, eu não consegui. Daí eu deixei. Eu fiz curso de cabeleireira, mas também eu tô falando de mim, tá, gente? Eu não conseguia trabalhar fora. Depois eu tive a minha filha e tinha 2 crianças pequenas. A diferença deles é de 3 anos. Daí eu acabei, tipo, optando, né, juntamente conversando com meu esposo, e ele preferiu, eu também, assim, de eu ficar em casa. Eu vou dizer para vocês, não é fácil, tá, para quem fica em casa, cuidando de criança ali, dos filhos. Então, durante esses 26 anos, eu cortava cabelo em casa, que eu fiz um corte de costura, um curso, né, desculpa, um curso de corte de cabelo. Fiz curso de corte de costura também. Ai, se eu conseguisse cortar depois, eu ia cortar, que tá tudo bagunçado. Mas assim, de tudo um pouco eu comecei a fazer, né? Cortar cabelo, montei meu salão em casa, aí depois eu parei. Mas até hoje eu ainda corto cabelo, mas é só mais assim que nem diz, filho, marido, genro, só assim. Bem difícil eu cortar de alguém pra fora, né? Eu não tenho meu salão em casa, eu tenho meus acessórios, mas não tenho. Aí eu acabei também assim, tipo, fiz o corte de costura, aprendi a fazer panos de prato, não é através do corte de costura, né? Mas o corte de costura eu fiz, aprendi a fazer roupas, mas também não levei para frente como costureira, né? Tenho minha máquina, tenho meu cantinho da costura. Hoje eu faço assim, tipo, de tudo um pouco, né? Trabalho com vendas, e ali o tempo foi passando, tá, gente? O tempo foi passando. Eu falo assim que realmente me deu saudade de não tá aquele emprego fixo, né? Não me arrependo, mas porque eu tive do lado dos meus filhos, hoje eles cresceram e eu falo assim, se eu não tivesse ficado com eles, eu me conheço, eu sei assim que eu estaria arrependida, tá? Porque por todo o tempo que eu fiquei com eles, parece que eu quase não fiquei, entendeu? Então, assim, ainda vou dizer para vocês que parece que eu não vivi aqueles momentos com eles, de tão rápido que passou, tá? Então, assim, eu digo para vocês, fala aqui comigo como que é a caminhada de vocês deixando a CLT. Valeu a pena? Para mim, que eu comecei já depois de casada, deixando já a CLT, eu vou dizer para vocês que valeu a pena pelos meus filhos. Valeu a pena por eles, tá? Valeu a pena para viver para eles, para poder levar para a escola, para poder acompanhar, para poder ter eles perto de mim. Mas eu falo para vocês, a vida toda correndo atrás assim para você também, você mulher que deixou e que quer deixar a CLT, eu falo para vocês assim que é difícil. É difícil você chegar um tempo, você dizer assim, o que que eu fiz, né? No sentido assim de trabalho. Eu vou dizer para vocês, eu trabalhei bastante cuidando deles, trabalhei bastante com eles. Não deixei de ganhar meu dinheiro, não deixei de ganhar um pouquinho, né, do meu salário ali. Mas eu falo para vocês, é tudo muito corrido, muito esforçado, tá? Você assim conseguia juntar tudo. Casa, filhos, escola, você que acaba você deixando um pouco você de lado, é difícil.
Hoje eu tô com 49 anos. Meus filhos casaram, os dois casaram, uma tem 20 e o meu filho tem 25. Moram perto de mim, mas eu falo para vocês assim, foi bom, foi maravilhoso. Eu amo eles e eu gostaria muito de dizer assim para vocês que se eu pensasse assim, tipo, em mim, eu estaria trabalhando desde o princípio, mas eu pensei neles, entendeu? Hoje é difícil você começar de novo a tua vida sem eles, entendeu? Sem eles, assim, pequenos, né? Porque tudo passa muito rápido, né? Mas eu preciso, assim, mais do que nunca, mais do que antes, olhar agora para mim, olhar para o meu esposo e nós dois começar uma vida a dois, assim, diferente. Não que os meus filhos não estão sempre comigo, eles estão sempre comigo, um mora aqui perto de mim, a outra também, então está sempre comigo, entendeu? Mas hoje hoje eu vou dizer assim, a minha vida profissional, né, assim, sem carteira, sem o CLT. Eu vendo Boticário, vendo Natura, vendo Avon, trabalho fazendo panos de prato, vou até fazer os meus paninhos de prato, olha só. Esse daqui, às vezes eu falo assim, é maravilhoso, eu faço, não dá nem tempo, já vende, entendeu? Então, tem vários tipos de serviço, tá? Para você fazer, se você realmente tiver decidido. Mas saiba que um dia, quando seus filhos crescer, você tiver teus 49, teus 50, talvez você diz, por que eu não trabalhei de CLT, por que eu não trabalhei fora? Mas eu falo assim para ti, valeu a pena, tá? Valeu a pena por estar perto deles. E no mesmo tempo, eu vou recomeçar, tô recomeçando, né? Uma vida que nem vou dizer assim, eu e meu esposo, né? Eles já estão perto, mas eles não estão mais, não é minha responsabilidade. Não é fácil, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Não se arrependam de um dia ter largado a CLT, ter saído da CLT. Não se arrependam de um dia ter ficado na sua casa 20, 30 anos sem trabalhar fora. Não se arrependa, porque o tempo não volta. E eu só falo assim, ó, valeu a pena pelos meus filhos. E agora eu vou... E nem falam, não é que eu nunca pensei, mas agora eu vou viver de uma maneira assim, eu e meu esposo, e procurando continuar o meu trabalho sem CLT, mas melhorando cada vez mais. É isso que eu queria dizer, o vídeo ficou longo, mas agradeço vocês que ficou até o final, peço que curte, que comente, e um abraço para cada um, para cada uma que está assistindo, tá bom? Ficam com Deus e Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. É nós que às vezes se afastamos um pouco dele, ou muito, né? Mas ele nunca nos deixa. Ele tem prazer de nos abençoar, de nos ajudar. E só ele que nos entende, lá no profundo. Um abraço, ficam com Deus, tá bom? Beijos.